A paz do Senhor, você professor, você mestre, você aluno, né, nossos amigos, irmãos aí da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje nós estaremos tratando da lição dos jovens, né, da nossa revista dos jovens do segundo trimestre, o tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué, né? Hoje é a nossa primeira gravação do nosso canal do Espaço EBD. Espero que você goste desse vídeo e deixe sua sugestão nos comentários, né? E compartilhe com os outros professores. Hoje faremos uma aula diferente, uma aula, pode-se dizer, de professor para professor. E nós vamos estar tratando de alguns assuntos com o tema da lição de número 4, vencendo os obstáculos, né, do dia 26/4 de 2020. O texto do dia vai estar lá em Josué, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. A síntese vai estar dizendo assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. E nós temos 3 objetivos, ao qual eu e você vamos cumprir, né, a nossa aula. Vamos estar agregando a nossa aula. Primeiro objetivo: apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Segundo objetivo, mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. Terceiro objetivo, e compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. O nosso texto bíblico vai estar lá em Josué, capítulo 3, do verso 5 e 6. Aí, Josué, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Glória a Deus. Nós vamos estar tratando a nossa lição com 3 tópicos, né, e os seus subtópicos. Na nossa introdução, eu vou deixar só um pedaço para a nossa introdução aqui. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, e seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos: as águas dos rios e os seus objetivos, porque aprenderam a contornar os seus obstáculos. Olha, querido professor, querido aluno, a vocês que estão empenhados na nossa EBD, é bom que vocês tenham um livro do auxílio, né, do professor ou do aluno, tá? Esse livro aqui você vai estar encontrando nas revistas da CPAD, né? Muito bom, tá? Abre mais a nossa visão, abre mais a nossa mente. E aqui o escritor desse livro aqui, ele já diz, né, a respeito aqui do capítulo 4, a partir do capítulo 4, que o rio alcança seus objetivos porque aprendeu a contornar os seus obstáculos. Olha que benção. Então, na nossa lição nós já estamos estudando aqui, vencendo os obstáculos. Né? Então o próprio escritor da nossa revista, ele já deixa um exemplo muito bonito, que o rio ele atinge o seu objetivo, atinge o seu rumo, né? Mesmo tendo os obstáculos, aprende a contornar em volta dos seus obstáculos. Uma lição muito boa para nós estarmos apresentando na nossa aula. Vamos lá. Primeiro tópico: atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. Primeiro subtópico:
um dia marcante para o povo. Um dia marcante para o povo. Dirá assim: o dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi neste dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, Éxodos, do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o segundo promoveu a entrada do povo de Canaã. Olha que interessante. Eles tinham já saído da terra do Egito. Então já tinham superado um obstáculo. Já teriam atravessado, né, o Mar Vermelho. E agora eles se deparariam com o Rio Jordão. Olha que interessante. Já teriam passado por um obstáculo, né? E na mesma data, após 40 anos, se deparam com o mesmo obstáculo, o Rio Jordão. E nós vamos adentrar na nossa lição, que mais abaixo um pouquinho, ele fala assim: ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecessem na Páscoa, por qual tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, ele seria imolado. Isso daí nós vamos estar lendo lá em João, capítulo 1, versículo 29, né? Quando o apóstolo João, ele olha para Jesus e diz ali: aquele é o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Então, mesmo antes, né, nós estamos estudando isso também na lição dos adultos, né, a predestinação, eleição. Então nós já sabemos que desde o começo do mundo, ele já seria o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Glória a Deus. Segundo subtópico: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes e os levitas. Sacerdotes levitas. A arca significava o quê? A arca significava a presença de Deus. A arca simboliza a presença do Espírito Santo. E quando eles colocam a arca na frente dessa carreata, é sinal que Deus estava apontando para eles o caminho a trilhar. E quando a arca estivesse na frente, quando a arca estivesse no propósito, quando a presença de Deus estivesse no propósito, não teria nenhum obstáculo ao qual eles fossem encontrar na frente que não poderia passar, porque a presença de Deus estava ali na frente. Nós vamos ver uma passagem muito conhecida da palavra de Deus a respeito da casa de Obed-edom, né? Nós vamos ler lá a respeito da esterilidade de todos da casa. Mas quando chega a presença de Deus, todos começam a gerar, todos começam a se reproduzir, né? As bênçãos de Deus chegam naquele lugar. E nós vamos ver nessa lição que quando os sacerdotes que carregavam a arca, que levavam a arca com eles, né, carregavam a arca, no momento em que eles chegam na beira do Rio Jordão, chegam na entrada do Rio Jordão, quando eles põem os seus pés na água, né? A gente vai estar vendo isso mais para frente, mas eu já estou adiantando um pouco. Nós vamos ver isso, que quando a presença de Deus está na frente, o propósito, o avanço, a conquista, ela é garantida. Amém? Vamos lá.
Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente a quase 1 quilômetro de distância. Ela estaria na frente agora. Ela não estaria mais no centro, né? Ela não estaria mais no centro dos acampamentos. Mas agora o povo precisa marchar. O povo precisa avançar ao rumo do que Deus havia prometido. A arca representava a presença de Deus que deveria guiar daqui para frente, né? Olha que bênção, né? Eu acabei de citar agora para os irmãos, está lá em 2 Samuel 6:11, essa passagem de Obed-edom, né? Bênção de Deus, Deus ali na casa de Obed-edom. Significa a presença de Deus. Terceiro subtópico. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que é santificai-vos? O que é santificai-vos? Nós temos que matar os nossos desejos. Nós devemos se resguardar, se proteger das hóstias malignas, né? Nós devemos se guardar, nós devemos estarmos ali prontos para poder contemplar as maravilhas de Deus. Quando Moisés chegou na primeira presença de Deus, ali quando ele foi a primeira vez lá na sarça, né? Quando ele chegou na presença de Deus, Deus já fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Olha que interessante. A santidade quer dizer então que ele não poderia entrar com as sandálias ali? Mas a questão é onde Moisés já teria até passado. Talvez a impureza estaria ali nas suas sandálias. Então ele fala: olha, para você entrar aqui você tem que estar santo. Para você entrar na minha presença você tem que estar santo. Vamos mais para frente. Santificai-vos, né? Mais para frente um pouquinho, a própria lição vai nos dizer assim, que Jesus diz para ele, o próprio Deus diz, né, que sede santos porque eu sou santo, lá em 1 Pedro 1,16. E o povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa uma separação. Não devemos sermos como as pessoas do mundo. Não devemos fazer como as pessoas do mundo fazem. Não devemos agir como as pessoas do mundo agem, né? Nós devemos estar separados para a chamada que Deus tem para nós. E assim foi com Josué, né? O que significa separação para a entrada da terra prometida ocorresse? Os guerreiros precisavam estar santificados. Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico. As dificuldades do caminho de bênção. Primeiro subtópico. A prova, o Jordão transbordava. Olha que interessante, querido e querida. Além de ter o Jordão para atravessar, nesse tempo o Jordão estava transbordante. Não sei se você já chegou a ver um rio transbordante, quando ele ultrapassa as suas barreiras, ultrapassa os seus limites. Então ele transbordava naquela época. Além de ter o rio para passar, né, no caso para atravessar, o rio ainda transbordava, o rio ainda tinha água a mais do que ele já teria por normal, né? Olha que interessante. Então a prova que eles teriam que passar, o obstáculo que eles teriam que passar, já estava tipo num nível hard, né? Vamos se dizer assim, para os jovens, para os nossos jovens entenderem. Já estavam num nível difícil. Mas quando nós temos a presença de Deus na frente, nada é difícil. Glórias a Deus por isso. Pode ser mais difícil que seja a prova. Se o Senhor está na frente,
tudo é possível para aquele que crê. Glórias a Deus. Né? E aí nós vamos ver aqui, ó, ao atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó, era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta com dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó. Olha, querido, para você entender melhor. Naquele tempo, o muro de Jericó ela cercava 31, vamos dizer, estados, 31 cidades, né? Então ela acoplava muitas pessoas. E tudo aquilo dali tinha seus exércitos. Cada um tinha seus exércitos. Cada cidade tinha um exército. Então ia ser uma batalha sangrenta. Ia ser uma batalha grande, gigante naquele tempo. Vamos entender. Além de atravessar o Jordão, eles teriam que ter a batalha. E depois da batalha, a muralha. Amém? Então, não vamos desanimar pelos nossos obstáculos, como já foi lido na nossa introdução. Precisamos ser como o rio. Precisamos ser como o rio. Ao atingir os nossos objetivos, devemos desviarmos dos nossos obstáculos. Glória a Deus. Todavia, além dos grandes embates, os que os guardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época de cheia. Somente a fé de Deus Todo-Poderoso faria tal façanha. Glória a Deus por isso, quando acabei de comentar. Estando Deus na frente do propósito, estando Deus na frente dos nossos objetivos, não há nada que possa nos parar. Acabamos de ver agora aqui um obstáculo humanamente intransponível. Humanamente intransponível quer dizer, eu, homem, é caso impossível de fazer. Amém? Segundo subtópico, as bênçãos e o tempo de ceifa. Olha que interessante. O Senhor já tinha preparado tudo para o povo. O Senhor já tinha preparado tudo para aquela situação, para aquela circunstância. Né? O Senhor preparou que o povo chegasse na terra de Jericó num período de ceifa, num período de colheita. Né? Então já chegaria já comendo comidas boas, comidas agradáveis. Né? Já chegaria naquela cidade já tendo um banquete. E aí nós vamos ver que Deus ele pega aí, já diz para aquele povo o que pode comer, o que não pode comer. Entendeu? Nós vamos ver isso também na travessia, né, do deserto, quando o Senhor mandava o maná para aquele povo, né, que ele mandava comida boa. Então falava, vocês têm que comer coisas boas, né, e nós vamos estar acompanhando isso aí. E nessa travessia do deserto, o Senhor já providenciou várias vezes maná. Fez sair água da rocha, né, fez cair pão do céu, codornas. E mesmo assim o povo murmurava, o povo reclamava do que Deus fazia. O milagre da travessia do Jordão, o terceiro subtópico. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Glória a Deus! Na hora que eles encostam os pés na água, a Bíblia vai nos dizer no livro de Josué, que você vai estar lendo provavelmente aí, 3,15 pode-se dizer, que as águas não fizeram igual do Mar Vermelho, se abriram as paredes. A Bíblia vai nos dizer que a água parou de jorrar, a água parou de correr, se tornou-se uma parede única e o povo atravessou no seco. Então o milagre da travessia do Rio Jordão, eu acredito que tenha sido uma coisa linda de se olhar. Porque a água parou toda numa lateral. A água não fez aquela barreira, porque era um mar, o mar se abriu. Aqui era um rio, o rio tinha que a água continuar correndo. E a água parou.
Por mais transbordante que estejasse, a água parou e o povo passou em terra seca. Os sacerdotes que carregavam a arca, quando pisaram na beira da água, a água parou de jorrar, a água parou de correr, a corredeira da água parou, e o povo do Senhor atravessou a seco. Glórias a Deus por isso, porque quando temos a presença de Deus, nós não deixamos de parar a nossa chamada, nós não deixamos de parar o nosso objetivo. Glórias a Deus. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água, quando o leito do rio ficou seco e o povo passou. Isso fez lembrar a providência de Deus ao remover os obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como um milagre do Mar Vermelho. Em outros momentos, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso. Então nós temos que confiar no que Deus nos manda fazer. Terceiro tópico. Um evento para não esquecer. Olha que maravilhoso, irmãos. Isso é lindo. Um memorial a Deus, ou memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra no leito do rio e erguesse um memorial em Gigal, para que no futuro, quantos os filhos dos hebreus perguntassem e que testificassem as pedras que lhe narrassem a história da travessia do rio Jordão, para a glória de Deus. Olha que bonito, olha que lindo essa leitura. Josué, além de ele passar esse processo, além de ele ter passado o Jordão, ele chama cada um daquelas tribos que teriam passado, né, o Jordão e fala para eles: olha, vamos fazer um memorial, vamos lembrar desse dia. Vamos lembrar desse dia, mesmo que venha faltar eu e você. Outras pessoas possam lembrar de quando foi que o nosso povo passou. E eu te falo uma coisa hoje: quantas das vezes nós recebemos algo da parte de Deus e eu e você preferimos guardar para nós, nós não passamos para outra pessoa, para que outras pessoas venham se fortalecer na fé, outras pessoas venham ter experiências profundas com Deus. É isso que eu entendo nessa leitura, um evento para não esquecer. Assim como aquele povo foi passado no Rio Jordão, atravessou o Mar Vermelho, saíram do Egito. Olha que passagem linda da Bíblia. Então até hoje nós lembramos essas histórias. Até hoje nós lemos e relemos e aprendemos e nos fortificamos através da memória de nossos irmãos, através da palavra do Senhor. Mas para isso foi feito um memorial. Para isso foi feito vamos dizer, uma passagem de uma geração a outra geração. Foram passando as gerações essas histórias, esses milagres, esses prodígios, para que não viesse ser esquecido. E nós vamos ver aqui também que Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários de forma pontual. Nesse caso, devem ser erguidos memoriais, cultos e ação de graças, testemunho nas igrejas, dentre outros. Nós devemos testificar, nós devemos falar o que Deus fez nas nossas vidas. Não devemos nos calar, não devemos ficar calado, aceitando, né, que as bênçãos sejam esquecidas. Não, nós devemos falar. Assim como nós falamos, olha, eu estou num período difícil, estou num período complicado. Mas quando Deus age com milagre, as bênçãos de Deus acontecem. Glórias a Deus por isso. O memorial de Josué. Vamos ver aqui mais para frente um pouco.
que diz assim: havia naquele lugar, na verdade, um lajeado de pedras soltas, que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedra testemunhavam: as 12 tribos unidas entrariam em Canaã, junto em um mesmo ideal. Olha que interessante, meu querido. Deus já sabia onde estavam aquelas pedras ali. Deus já sabia quantas tribos entrariam. As pessoas que representariam aquelas 12 tribos já sabia. Mas o povo não sabia, o povo não tinha essa ciência. Mas Deus tinha, mesmo em meio à água barrenta, mesmo em meio à água turva, vamos se dizer, eles já sabiam. E mesmo assim, Deus permitiu, né, que o povo levantasse um memorial para se lembrar desse dia. O propósito dos memoriáveis. Tem um pedaço aqui que eu vou adiantar para os irmãos para a gente poder já estar fazendo os agradecimentos, que diz assim: Josué explicou que uma geração futura, por meio de memórias, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, para que o do homem. Mas nos alegremos com os homens a quem Deus usa. Deus faz do passado, ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem, mas para que nos alegramos, para que com os homens que Deus usa. Que interessante. Quer dizer que Deus levanta homens e mulheres para fazer o que Deus manda fazer. Deus escolhe, não mede a sua capacidade, porque quem capacita é Deus. Deus não escolhe as pessoas capacitadas. Ele pode escolher sim. Mas tem pessoas que são escolhidas e falam: olha, eu não sou capaz. Né? Assim como nós acabamos de ler, mas é Deus quem capacita, é Deus quem nos levanta, é Deus que nos coloca para frente, porque Ele vê capacidade em nós, não que nós nos vemos capacitados. Olha que interessante. Na hora que você vai estar fazendo aí, você está falando, dizendo: olha, mas eu não consigo. Mas através da poderosa leitura que nós fizemos agora a respeito das coisas de Deus, Deus não escolhe pessoas especiais. É Ele quem nos torna especiais, não que nós merecemos, mas para que o nome dele venha a ser glorificado. Glórias a Deus, né? E aqui nós ficamos com a nossa lição dos jovens da Escola Bíblica Dominical, né, que está com o tema de vencendo os obstáculos. Meu querido, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude. Hoje é o nosso primeiro vídeo, né? Nós estamos gravando e pedindo a Deus graça, que nós venhamos ter mais conhecimento. Eu me chamo Daniel Santos. Nós estaremos aí com o nosso canal Espaço EBD, onde vamos ter mais mestres aí dando aula. Né? Eu sou um professor, mas nós vamos ter um superintendente que vai estar fazendo as aulas também junto conosco. E nos ajude. Entre aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de ministério, nas suas escolas bíblicas dominical de WhatsApp, de Facebook. Nos ajude a espalhar. Nós vamos estar sempre fazendo essa reflexão básica da lição, mas que vai ajudá-lo no seu ministério, vai te ajudá-lo na sua chamada de professor, na sua chamada de mestre. Talvez o que eu passo para você aqui te ajude a explanar melhor a tua aula. Meu querido, Deus te abençoe, fique com Deus e não perca a próxima aula. Estarei vendo se todas as quinta-feiras eu estarei colocando esta aula ao ar. E nós estaremos a semana que vem explanando o assunto da lição número 5, do dia 3/5 de 2020, confirmando o concerto. Amém? Deus te abençoe, a graça e paz, fiquem com Deus e até a próxima semana, se assim Deus permitir.